Episódio 34, página 168 do livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Conhecendo a nós mesmos e sobre nós mesmos. Talvez não queiramos nos conhecer porque sentimos medo do que podemos descobrir. Muitos indivíduos têm um temor secreto de que sejam maus. Mas nada que uma pessoa possa vir a saber a seu respeito é ela. Nada que venha conhecer sobre si mesma é ela. Embora alguns indivíduos não queiram saber quem são por causa do temor, outros têm uma curiosidade insaciável a seu próprio respeito. Meu caso, por exemplo. E desejam descobrir cada vez mais. Há quem seja tão fascinado por si mesmo, não exatamente fascinado por si mesmo, mas é uma curiosidade realmente assim que não passa. Há quem seja tão fascinado por si mesmo que passe anos fazendo psicanálise, mergulhando em todos os aspectos da sua infância, descobrindo medos e desejos secretos e encontrando camadas e mais camadas de complexidade na constituição da sua personalidade e do seu caráter. Depois de 10 anos, o terapeuta pode ficar cansado desse cliente e da sua história e lhe dizer que a análise acabou. Talvez ele o mande embora com um dossiê de 5.000 páginas e lhe diga: tudo isso é sobre você. Isso é o que você é. Quando a pessoa carrega a pesada pasta para casa, sua satisfação inicial de finalmente conhecer a si mesma é logo substituída por um sentimento de insatisfação e por uma suspeita insidiosa de que deve haver mais coisas sobre quem ela é do que aquilo. E na verdade, existe mais. Talvez não em termos quantitativos, mas talvez não em termos quantitativos de mais fatos, e sim na dimensão qualitativa da profundidade. Não há nada de errado com a psicanálise, nem com o fato de alguém descobrir mais a respeito de seu passado, desde que não confunda conhecer sobre si mesmo com conhecer a si mesmo. Nossa, olha que legal! Não confundir conhecer sobre si mesmo com conhecer a si mesmo. Senão a gente acaba se reduzindo àquilo que a gente vai descobrindo. Então eu sou isso, eu sou assim, eu faço meu mapa astral, eu sou daquele jeito. Não, isso são indícios, né? Pistas sobre como eu sou, como eu era, ou como é a minha natureza, ou sei lá, predisposições minhas, mas isso não quer dizer que eu sou aquilo, até porque a gente é como um rio, né? Ele vai seguindo o curso dele e ele vai mudando de forma. À medida que as situações vão acontecendo, a Terra tá girando, o tempo tá passando, a gente tá amadurecendo, se desenvolvendo. Então a gente realmente não é imutável, né? O tempo inteiro a gente tá se reconhecendo. Então não tem como a gente se qualificar como uma coisa só. O dossiê de 5.000 páginas é sobre a pessoa. O conteúdo da sua mente que é condicionado pelo passado. Seja o que for que ela venha a aprender pela psicanálise ou pela observação de si mesma, será sobre ela, não é ela. É conteúdo e não essência. Ir além do ego é conteúdo e não essência. Ir além do ego é sair do conteúdo. Conhecer a nós mesmos é ser nós mesmos. E ser nós mesmos é pararmos de nos identificar com o conteúdo. As pessoas, em sua maioria, definem-se pelo conteúdo de suas vidas. Qualquer coisa que alguém perceba, experimente, faça, pense ou sinta é conteúdo. O conteúdo... Calma aí, rapidinho. Um pouquinho altinho, só para diminuir um pouquinho o volume. Só um pouquinho. Cadê? As pessoas, em sua maioria, definem-se pelo conteúdo de suas vidas. Qualquer coisa que alguém perceba, experimente, faça, pense ou sinta é conteúdo. O conteúdo é o que absorve inteiramente a atenção da maior parte dos indivíduos e é aquilo com que eles se identificam. Quando pensamos ou dizemos minha vida, não estamos nos referindo à vida que nós somos, e sim à vida que temos ou parecemos ter. Estamos fazendo menção ao conteúdo, a elementos como idade, saúde, relacionamentos, finanças e trabalho, assim como ao nosso estado mental e emocional. As circunstâncias interiores e exteriores da nossa vida, bem como nosso passado e nosso futuro, pertencem ao âmbito do conteúdo. Da mesma forma que os eventos, isso é, tudo que acontece. O que existe além do conteúdo?
aquilo que permite que ele exista, o espaço interior da consciência. O caos e o propósito superior. Quando nos conhecemos apenas por meio do conteúdo, também pensamos que sabemos o que é bom ou ruim para nós mesmos. Discriminamos os acontecimentos entre os que são bons para nós e aqueles que são maus. Essa é uma percepção fragmentada da unicidade da vida, na qual tudo está interligado, em que cada acontecimento tem seu lugar e sua função dentro da totalidade. Contudo, a totalidade é mais do que a aparência superficial das coisas, mais do que a soma total das suas partes, mais do que qualquer coisa que nossa vida e o mundo contêm. Por trás da sucessão de acontecimentos, algumas vezes aparentemente aleatórios, ou até mesmo caóticos da nossa vida, assim como do mundo, acontece de maneira oculta o desenrolar de uma ordem e de um propósito superiores. Há um ditado zen que expressa isso de forma maravilhosa. A neve cai, cada floco no lugar adequado. Nunca seremos capazes de compreender essa ordem superior pensando nela, porque tudo que pensamos é conteúdo. Não abarca tudo que é, né? São tantas dimensões, são tantas... Enfim. No entanto, ela emana da dimensão sem forma da consciência, da inteligência universal. Ainda assim, podemos vislumbrá-la. Mais do que isso, somos capazes de ficar alinhados com ela, ou seja, de atuarmos como participantes conscientes do desenvolvimento desse propósito superior. Quando vamos a uma floresta que não sofreu interferência do homem, nossa mente pensante vê apenas desordem e caos ao nosso redor. Ela não é capaz nem mesmo de diferenciar... Ixi, achei que eu ia espirrar. Ela não é capaz nem mesmo de diferenciar o que é vida, bom, do que é morte, mal. Uma vez que por toda parte a nova vida cresce a partir da matéria putrefata e em decomposição. Apenas se nos mantivermos silenciosos o bastante internamente e o ruído do pensamento ceder, é que poderemos tomar consciência de que existe uma harmonia oculta ali, uma sacralidade, uma ordem superior em que tudo tem seu lugar perfeito e não poderia ser outra coisa a não ser o que é, da maneira como é. Confiar nisso é uma libertação tão grande, faz com que a gente abra mão do controle, de o tempo inteiro estar preocupado com como eu vou fazer para as coisas acontecerem do jeito que eu quero. Se a gente confia nessa ordem divina, superior, no grande espírito, nessa inteligência divina, universal, a gente entende que tá tudo certo, impressionante assim, tá tudo alinhado, tá tudo pré-determinado. É claro que a gente precisa estar em movimento, escutando a nossa intuição, saber o que fazer, cada vez mais de acordo com os nossos desejos, do que a gente realmente quer e não dos padrões pré-determinados. E a partir disso, as coisas vão se encaixando. Eu costumo sempre dizer que quando a gente age com coragem, o universo presenteia a gente. Ele vai trazendo presentes assim ao longo do caminho. Quando a gente age com coragem. E agir com coragem é agir com o coração, né? E em direção do que o nosso coração tá pedindo pra gente fazer. E a partir disso a gente não precisa tentar controlar a vida, porque a vida por si resolve as coisas da maneira como elas precisam acontecer. Agora deixa eu ver onde eu parei aqui. Sim. Então, nesse momento nos tornamos... Vou voltar só um pouquinho. Tão logo sentimos essa harmonia oculta, nós constatamos... Não, é um pouquinho antes. Perdão, gente, perdão. Isso aqui, ó. Apenas... Eu vou voltar um pouquinho, tá? Porque eu não me lembro mais onde eu parei, falei muito. Apenas se nos mantivermos silenciosos o bastante internamente e o ruído do pensamento ceder, é que poderemos tomar consciência de que existe uma harmonia oculta ali, uma sacralidade, uma ordem superior em que tudo tem seu lugar perfeito e não poderia ser outra coisa a não ser o que é, da maneira como é. Acho que foi aqui que eu parei. A mente sente-se mais à vontade num parque paisagístico porque foi planejada pelo pensamento. Ela não cresceu organicamente. Ou seja, o orgânico traz o caos dentro dele, né?
Nesse parque existe uma ordem que a mente é capaz de entender. Na floresta, há uma ordem incompreensível, que para ela se parece com caos. Para a mente, isso se parece com caos. Está além das categorias mentais de bom e mal. Não conseguimos apreendê-la por meio do pensamento. No entanto, podemos senti-la quando o deixamos de lado. Ficamos silenciosos e atentos e não tentamos entender nem explicar. Só então estamos aptos a tomar consciência da sacralidade da floresta. Tão logo sentimos essa harmonia oculta, constatamos que não estamos separados dela. E nesse momento, nos tornamos um participante consciente dessa sacralidade. Dessa maneira, a natureza pode nos ajudar a retomar o alinhamento com a unicidade da vida. Isso é muito lindo, muito lindo. E à medida que a gente vai lembrando, que dizem que a gente vai só relembrando, né, das coisas na vida, nossa alma já sabe tudo. E a gente vai vivendo nessa vida e vai lembrando das coisas que a gente já sabia antes de estar aqui. E à medida que a gente vai lembrando que a gente está alinhado com essa vida única, a gente vai se conectando mesmo com a lua, com as fases da lua. Aí você quer estar conectado, você quer ver o nascer do sol, você quer ver o pôr do sol, e à medida que você assiste isso, esses deslumbres que são esses momentos, você sente assim uma conexão absurda, um alinhamento mesmo, né? Você percebe que tudo é uma coisa só. Porque como é que pode essa magia, o entardecer, né? Que o céu vai mudando de cor, ele assume 1 milhão de cores. É uma revolução acontecendo no céu. E a gente faz parte disso, a gente está ali presenciando, testemunhando isso acontecendo. A gente também está tendo uma revolução o tempo inteiro internamente. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. O que há de bom e o que há de mal? A certa altura da vida, a maioria das pessoas se torna consciente de que não existem apenas nascimento, crescimento, sucesso, boa saúde, prazer e vitórias, mas também perda, fracasso, doença, envelhecimento, decadência, dor e morte. Convencionalmente, esses aspectos são rotulados de bons e maus, ordem e desordem. O significado da nossa vida costuma estar associado ao que consideramos bom. Porém, tudo o que se enquadra nessa categoria está sob a ameaça constante do colapso, do esgotamento, da desorganização, da falta de significado e do mal, que é quando as explicações falham e a vida deixa de fazer sentido. Mais cedo ou mais tarde, a desordem irrompe na vida de todo mundo, não importa quantas apólices de seguro a pessoa tenha. Isso pode acontecer na forma de perda ou acidente, doença, incapacidade, envelhecimento, morte. Contudo, o surgimento dessa desestabilização e o resultante colapso de um sentido definido mentalmente podem se tornar a abertura para uma ordem superior. Por que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus? Diz a Bíblia. O que é a sabedoria deste mundo? A agitação do pensamento e o sentido que é definido exclusivamente pelo pensamento. O pensamento isola situações ou acontecimentos e os chama de bons ou maus, como se eles tivessem uma existência separada. Por meio da dependência excessiva do pensamento, a realidade se torna fragmentada. Esse fracionamento é uma ilusão, contudo parece muito real enquanto permanecemos presos a ela. O universo, porém, é um todo indivisível, onde todas as coisas estão interconectadas, onde nada existe de modo independente. A profunda interligação de todos os eventos e de todas as coisas deixa implícito que os rótulos mentais de bom e mal são, em última análise, ilusórios. Eles vêm em detrimento da nossa perspectiva muito limitada, né? A gente só consegue ver uma parte da situação, então a gente define aquilo como bom. A gente só consegue ver uma parte da situação, então a gente define aquilo como mal. Só que, na verdade, considerando essa inteligência divina que enxerga, que entende, que percebe muito mais do que a gente, nada é bom nem mal. A gente vive tudo o que a gente precisa viver. A profunda interligação de todos os eventos... Deixa eu ver se estou certa aqui. A profunda interligação de todos os eventos e de todas as coisas... eu já li esse. Deixa implícito que os rótulos mentais de bom e mal são, em última análise, ilusórios.
Eles sempre pressupõem uma perspectiva limitada e, assim, são verdadeiros apenas temporariamente e de modo relativo. Isso é ilustrado pela história de um homem sensato que ganha um automóvel caro num sorteio. Sua família e seus amigos ficam muito felizes por ele e chegam para comemorar. Não é ótimo, diz um deles. Você tem tanta sorte. O homem sorri e responde: pode ser. Durante algumas semanas ele se diverte dirigindo o carro. Até que um dia, um motorista bêbado provoca uma batida num cruzamento e o homem vai parar no hospital com vários ferimentos. Ao visitá-lo, a família e os amigos comentam: isso foi realmente uma infelicidade. De novo, o homem sorri e diz: pode ser. Enquanto ele ainda está no hospital, certa noite ocorre um deslizamento de terra e sua casa é tragada pelo mar. Mais uma vez, os amigos aparecem no dia seguinte e observam: não foi mesmo uma sorte você ter ficado aqui no hospital? Novamente, ele responde: pode ser. O pode ser desse personagem sábio significa uma recusa em julgar tudo o que acontece. Em vez de avaliar os eventos, ele os aceita e, dessa maneira, entra em alinhamento consciente com a ordem superior. Eu vou ler de novo isso. O pode ser desse personagem sábio significa uma recusa em julgar tudo, qualquer coisa que acontece. Em vez de avaliar os eventos, ele os aceita. E dessa maneira, aceitando os eventos, ele entra em alinhamento consciente com a ordem superior, com essa inteligência divina universal que a gente estava falando. Esse homem sabe que quase sempre é impossível para a mente entender que lugar ou propósito um acontecimento que parece aleatório ocupa no trançado da totalidade. Esse homem sabe que quase sempre é impossível para a mente, que quer o paisagismo, que quer a ordem, entender que lugar ou propósito um acontecimento que parece aleatório ocupa no trançado da totalidade. A nossa perspectiva é muito limitada para poder ter dimensão disso. No entanto, não há eventos casuais, assim como nem as coisas, nem os fatos existem por e para si mesmos, de modo isolado. Os átomos que constituem nosso corpo foram forjados nas estrelas, enquanto as causas do menor dos eventos são virtualmente infinitas e ligadas ao todo de maneiras incompreensíveis. Se quiséssemos encontrar o motivo de um acontecimento, teríamos que percorrer o caminho de volta até o começo da criação. O cosmo não é caótico. O cosmo não é caótico. Tem uma frase que eu ouvi, eu acho que é da Lúcia Helena Galvão. Não sei nem se é dela, mas eu acho que eu ouvi dela. A vida não é caos, a vida é cosmos. A vida não é caos, a vida é cosmos. Tem a ver com isso aqui. O cosmo não é caótico. A própria palavra cosmo significa ordem. Mas essa não é uma ordem que a mente humana possa chegar a entender, embora consiga ter um deslumbre dela. Com isso a gente finaliza por aqui. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.